Por que eu creio no que creio? O texto base da nossa conversa desta manhã está lá em Timóteo, por favor, mas é na 2 Timóteo. 2 Timóteo. Lá no capítulo 1 de 2 Timóteo. Eu vou dar um tempinho para você encontrar. São 2 cartas, né? 1 e 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, bem antes aí de Tiago, antes de Hebreus, capítulo 1 e o verso 12. Ali está transcrito, né? Transliterado, mas a gente vai ler aqui na Bíblia, que diz assim: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo. Ele é mencionado em outras 5 epístolas do apóstolo Paulo. Timóteo era aquele que, quando Paulo tinha uma necessidade, Paulo se lembrava dele. Você é aquele que, quando alguém tem uma necessidade, lembram de você? Timóteo, ele nasceu onde hoje nós chamamos de antiga Turquia, tá? Ele nasceu na cidade de Listra, e Listra hoje é a Turquia. Portanto, Timóteo foi um convencido e depois um convertido ao Evangelho, principalmente as coisas que Paulo pregava e as coisas que Paulo fazia. Portanto, quando você lê Timóteo, você vê as palavras de Paulo, porque quando a gente crê em quem a gente crê, a gente translitera as palavras, a gente transpira as palavras. Você sabia que tem um igualzinho a você no mundo? Sabia que todos nós temos um igualzinho a gente em algum lugar do mundo? Um dia alguém fez uma pesquisa dessa para juntar os parecidos, e tem gente que é tão parecido que parece gêmeo. Por exemplo, o meu sonho era ser gêmeo de Steve Jobs e irmão do Silvio Santos, e não somos parecidos em nada nós três, inclusive na conta corrente. Mas nós temos alguém parecido com a gente, sabia disso? Tem até um filme sobre isso, 6 graus de separação. Então, a cada 6 pessoas no mundo, dos 7 bilhões que vivem, 3 destas 6 se parecem. A gente precisa se tornar mais parecido com aquele que a gente ama, com aquilo que a gente gosta. As pessoas precisam olhar mais para mim e ver em mim o reflexo daquele que eu creio, ou naquele no qual eu creio. E Timóteo era esse personagem, essa pessoa que, quando ele falava o que falava, as pessoas diziam: ele está falando as coisas do céu, porque ele está dizendo as coisas de Paulo, e Paulo dizia as coisas do céu. Porque eu creio no que creio. Eu sei que não é fácil acreditar no mundo de tantas mazelas, no mundo de tanta desesperança, de tanta injustiça. Eu sei que não é fácil crer no mundo onde o errado é tão pregado e tão apoiado que se torna certo, e o certo é tão menosprezado que se torna errado. Por isso eu costumo dizer que nós somos um tipo de cristão que mantemos um segredo, um tipo de gente que mantemos um segredo. O segredo é acreditar. O segredo é acreditar. Mas muitos não descobriram ainda este segredo. Existe pelo menos uma lista de 12 a 13 tipos de pessoas que abandonam a fé, abandonam o que diziam que acreditavam, abandonam a igreja que diziam que amavam. Essas pessoas foram catalogadas. Não foi por mim, foi por Ellen White, uma grande escritora norte-americana, a mais profícua escritora. E ela escreveu nos seus livros, como Obreiros Evangélicos para a Igreja, Testemunhos Seletos, Mensagens Escolhidas em especial. Ali está, ela descreve esse tipo de gente que sai da igreja. E o primeiro tipo de pessoas que sai da igreja, segundo ela, é os auto-enganados. É aqueles que dizem que creem, que até pregaram o que diziam que acreditavam, mas se auto-enganavam.
Por isso eu fiz a pergunta inicial: você realmente acredita no que você acredita? Quando você fala, Jesus Cristo vai voltar. Ai meu Deus, e se ele voltar mesmo de verdade? Eu tenho uma frase que é assim: sabe por que às vezes você não pede oração por algumas pessoas? Com medo que Deus atenda. Tipo assim, eu vou orar para aquele meu cunhado, aquela minha cunhada, por aquele parente que é terrível, não gosto nem que venha na minha casa. Ai meu Deus, vai que Deus atenda a minha oração e transforma aquela pessoa e ela fique boazinha, eu sou obrigado a conviver com ela. Vai dizer que nunca passou isso na tua cabeça. Se nunca, vai passar a partir de agora, você vai lembrar de mim. Tem gente que não ora com medo que Deus atenda. É o menino que vai encontrar a namorada e o pastor falou, ore antes de encontrar com a namorada. Eu não, vai que eu ore, né? E meu namoro essa noite vai ser tipo assim, estudo bíblico. Vai que eu chego lá, ela está com um grande conflito na mão. Fala, olha, Deus me deu inspiração, meu amor. Não vamos pro shopping hoje não, vamos ler o grande conflito. Aí eu já crio um conflito comigo, então eu não vou orar. Tem gente que não ora. Aí eu digo assim, ora meu filho, ora que melhora. Faça uma oração antes de encontrar sua namorada e peça para Deus algumas coisas, tipo assim, me ajude a beijar melhor. Você nunca fez um pedido para Deus? Não sabe o que está perdendo. Por isso você está aí com esse problema, né? Então, ó, tem gente que não ora com medo que Deus atenda. Ele se auto-engana. Ele se auto-engana. Ou então os auto-enganados são aqueles que, por servir às vezes a igreja, a gente fez uma pesquisa hoje, obrigado pelo retorno, por servir a igreja numa determinada área, por fazer parte de um determinado departamento, ele diz assim, eu já fiz o suficiente. Ou então por dar oferta, por devolver o dízimo. A propósito, eu me esqueci na hora dos anúncios, e você que está nos ajudando na oferta da construção da igreja, que é essa maquete, um pedido. A gente está construindo uma igreja nova, mas a gente tem que viver a vida, né? Essa igreja aqui tem que ser tocada, ela tem seus custos, suas despesas, e a igreja, as despesas da igreja é paga pelas ofertas, aquela que o diácono passa, você coloca nas salvas. E nós estamos com uma despesa de mais de 7 mil reais por mês e uma oferta de 5.300, às vezes chega a 5.800. Ou seja, a gente tem menos dinheiro para arcar com os custos, fora as outras necessidades. Então meu apelo é o seguinte, você que está ajudando a construir a igreja e vai trazer oferta para a construção da igreja no sábado, divida. Você vai dar 10 reais, se você só tem 10 reais, dê 5 para a construção da igreja. Hoje eu fiz isso aqui, pedi ajuda para alguém ali, troca aqui para mim essa nota e faça esse plano com Deus, tá bom? Divida, olha, o que eu vou dar lá, eu vou dar também de oferta para a igreja, para a gente continuar, para a igreja, para essa que existe, continuar, e claro, quando vier a maior, pior ainda e melhor ainda seria a sua ajuda, tá bom? Auto-enganados, eles acham que dando oferta, que devolvendo o dízimo, tá tudo certo. Esses são os primeiros a saírem da igreja, e quando saem da igreja se tornam inimigos dela. Mas Ellen White tem um outro tipo. Ela diz que também existem os descuidados e indiferentes. Os descuidados e indiferentes são aqueles assim que na pesquisa você faz uma pergunta, ele diz tanto faz, aí faz outra pergunta, tanto fez, faz a terceira pergunta, tanto faz. Ele é indiferente. Você sabe que a indiferença é pior que o ódio. Então você tem que definir a sua vida. Ou você odeia ou você ama. Para de ficar. A Bíblia fala isso em Apocalipse capítulo 3, quando fala da 7ª carta, a carta à igreja de Laodiceia, e Deus diz assim, ó, você não é nem positivo nem negativo, você não é nem quente e nem frio, você é polo saindo fumaça, ou seja, faísca, você tem todo, encosta, sai faísca em você, mas você não produz nada, só choque, você é morno, diz ali a palavra de Deus. Os mornos são o segundo tipo que vão abandonar a igreja. Você precisa decidir. E quando a gente fala assim, que é melhor você ser uma coisa e outra, é porque se você é frio, é fácil, a gente tem que levar coisa para você se esquentar. Se você é quente, é fácil, a gente faz coisa para você se manter. Agora, se você não é nenhuma coisa nem outra, o que a gente faz? Chama-se crente bipolar. Né? Ele não sabe, você elogia ele, ele acha ruim com você. Você não dá bom dia, ele chora. Cuidado. Mas ela diz que tem um terceiro tipo. São os ambiciosos e os egoístas. É possível ter gente que creia
que acredite seja isso, é possível. A lição, aliás, que a gente está estudando na Escola Sabatina, e a de hoje, a Almida até fez uma colocação muito interessante. A irmã Almida disse assim, olha, primeiro a gente tem que doar o coração da gente, antes de doar alguma coisa para a pessoa. Porque quando você não doa o coração, como é que é doar o coração para alguém? Como é que a gente doa o coração para alguém? Quando a gente abraça alguém, quando a gente diz que gosta, quando a gente atende a sua necessidade, quando a gente se relaciona, quando a gente é de paz. Agora, tem esse tipo que é ambicioso e egoísta, ele está sempre pensando em quem? Nele. Ele quer que a igreja se adapte ao seu modus operandi. Mas não é isso. É você que tem que se adaptar à igreja. Ela estava aqui antes de você. A lista dela continua dizendo que outro tipo que sai da igreja são os que se recusam a se sacrificar. O segredo do aprendizado é a repetição. Por isso vocês sempre vão ouvir algumas coisas que eu já disse. Doar é diferente de compartilhar. Compartilhar é quando eu tenho duas coisas e dou uma das duas para você. Agora, doar é quando eu tenho o melhor e só tenho aquilo e você não tem nada e eu te dou. Por isso, o céu não compartilhou salvação. O céu nos deu a salvação. Por isso não podia ser um anjo para morrer naquela cruz. Não podia ser um profeta, não podia ser um discípulo. Porque o máximo que um discípulo faria era compartilhar. Mas Deus doou. E quando a gente não doa, ou quando não doa de coração, a gente é egoísta, avarento. O sacrifício aqui, gente, não é do masoquismo, não é você ficar sofrendo, não é você ficar em necessidade, mas é você doar. Um dia desses, irmã Ana me abraçou chorando e disse assim, pastor, me perdoa, eu fiquei sem dinheiro esse mês, e eu não pude dar oferta para construir a igreja. O senhor me perdoa? Olha só a preocupação dela. Eu falei, mas Ana, que isso? Quem sou eu para te perdoar? Você não fez nada de errado. Mas eu queria, chorando, eu queria tanto, eu gosto de dar oferta para ajudar a minha igreja, e eu não tive dinheiro esse mês. Só o gesto da Ana, só a doação dela de coração, mente e espírito é sacrifício. Esses que não são assim são a outra categoria que saem da igreja. Abandonam a igreja também os orientados pelo mundanismo. A gente usa às vezes a palavra assim, o que é secular, né? E o que é sagrado. Muitos cristãos são cristãos seculares. O que é ser um cristão secular? Cristão secular é que aqui dentro da igreja, no dia de culto, no âmbito da igreja, no perímetro da igreja, ele entra conforme as regras, ele faz tudo conforme os preceitos. Saiu daqui, foi para a casa dele, ele faz tudo o que ele quer. Ele deixa o mundo entrar dentro da vida dele, ele participa das coisas do mundo, ele troca muitas vezes a devoção da igreja para a igreja e para Deus por uma coisa que ele gosta muito. Então, cuidado, você fica chamando aí muitas pessoas de mundanos. Faça uma autoanálise. E eu não sou também? É que eu sou um mundano diferente. Dia de culto eu vou na igreja, mas os outros dias? A igreja vai até mim, a igreja entra dentro de mim, a igreja faz parte da minha vida, porque a igreja sou eu, não é esse quadrado aqui, não é essa construção. Essas pessoas também abandonarão a fé. Porque tem os desobedientes, aqui é mais fácil, né? Aqueles que insistem em dizer que sábado é para o Velho Testamento, mandamento é coisa do antigo, mandamento foi Deus que deu para os judeus, eu sei que está certo, mas eu não quero. Desobediência é assim, você sabe que a palavra desobediente é aquele que sabe o que tem que obedecer, mas ele desobedece. Não existe, se você não sabia, você não é desobediente. Mas se você sabe e não obedece, você é desobediente. Se você sabia o que era certo, você fez o que era errado, você é desobediente. Tem os invejosos e os críticos. Eu não sou contra a crítica. Aliás, você precisa me falar o que está errado.
Você precisa me dizer o que te incomoda. Isso não é crítica. Isso é avaliação. Isso é observação. Isso é um pedido. Isso é um clamor. Mas quando você critica, qual é a tua intenção? Quando você critica, às vezes você volta lá para aquele outro tipo que quer adaptar a igreja a você. Essa nave aqui que a gente está usando improvisadamente cabe cerca de 220, 250 pessoas, talvez no máximo. Acho que é isso, né? São 220 mundos. 220 mundos. E um só pastor. E a gente tem que saber cada mundo para a gente saber como ajudar você, orientar você no seu mundo. Ninguém é igual. E amém por isso que somos diferentes. A gente já estudou na lição também, membros de um corpo, mas um corpo tem membros diferentes. Ela continua dizendo na lista dela, que os fuxiqueiros, aqueles que acusam e condenam, são os da lista que sairão da igreja. A classe conservadora superficial, não é pecado ser conservador, bem-vindo, o conservadorismo. O mundo está do jeito que está, degringolado, porque ele deixou de conservar as boas coisas. Mas tem o conservador superficial, aquele, e a história que eu vou contar, o relato que eu vou relatar, ele é verídico. Aquele que se levanta na igreja e usa o espírito de profecia, e a Bíblia, e Deus, e critica isso, critica aquilo, e esse criticava muito o corte de cabelo das mulheres, o jeito que as mulheres se vestiam, o jeito que é isso, o jeito que é aquilo. Imagina que Deus deu esse cabelo natural para você, e você fica indo em salão, e pintando o cabelo, e etc, etc. Esse é um dos sermões que ele fez, e eu ouvi. Cidade, estava fazendo uma visita, eu acho, e deu fome, eu entrei no McDonald's. Quando eu entrei no McDonald's, pedi meu lanche, sentei. Ele também falava muito sobre a carne, quem come carne vai para o inferno, porque não sei o quê. Aí eu sento ali no McDonald's, faço a minha oração. Gente, mesmo que seja no McDonald's, faço oração. Eu não estou orando pelo Big Mac, estou orando para que ele não me faça mal. Tem que orar, irmão, por tudo. Fiz a minha oração, quando eu levantei, eu falei, acho que eu conheço. Continuei e tal, ele não me viu. Acho que eu conheço. E fui, e não era o sujeito. Agora, me deu um susto, porque ele estava com o cabelo todo branco. Mas o cabelo dele não é branco. Resumindo, irmãos, era a bendita alma que estava ali economizando uma tinta. O cabelo dele não era aquela cor que ele ia para a igreja. McDonald's naquela época não tinha lanche vegano, então ele estava comendo carne. Pois é, os conservadores superficiais. Quando você está muito preocupado com as coisas da igreja, faça essa pergunta: estou preocupado com as coisas da igreja porque isso me incomoda, porque está errado, porque eu... Quando você colocar muito eu, me perdoa, você está errado. Está errado. Você que gosta de preservar as coisas, os princípios, está muito preocupado com os princípios. Quando você estiver preocupado com os princípios e estiver criticando, de novo, faça essa pergunta: estou criticando porque eu... Se tiver mais de um eu na sua observação, você é esse time aqui, superficial. Seu conservadorismo não serve para nada, a não ser para colocar uma casca de verniz em cima do seu pecado. Mas ela fala de um outro grupo. Ela fala do grupo dos que não controlam o apetite. Isso aqui é bom passar, né? Não estou falando você desesperado que na fila do almoço todo sábado acha ruim porque alguém passou na sua frente. Se você achou ruim porque alguém passou na sua frente, irmãos, infelizmente você é esse. Apetite aqui não é só comida não, viu? O apetite aqui vale para a área da sexualidade, vale para as outras tentações. Atenção meninas, vale para o chocolate. Você é um próximo, infelizmente, a abandonar a fé. E também tem aqueles que promovem desunião. Pastor, existe? Ela disse que como existe aqueles que promovem desunião. São chamados assim: se não tem problema, ele provoca.
Até parece alguém que eu conheço que mora lá em Brasília, né? Tá tudo calmo na semana, ele tem que intuitar alguma coisa para bagunçar. É impressionante, tem gente assim. Tem gente assim. E o duro é quando essa gente está no poder, né? Assume uma função, assume um cargo na igreja e ele ama um destempero, uma conversa, uma briga. Tem também aqueles que estudam a Bíblia superficialmente, leem a Bíblia ali mais ou menos, não sabem encontrar os livros. Se você é um desses, cuidado. E tem aqueles que perderam a fé no dom profético. Essa igreja é uma igreja que nasceu sobre o dom profético. Você precisa crer no dom profético. A igreja que está relatada em Apocalipse capítulo 12, que tem a fé de Jesus, guarda os mandamentos e o testemunho. Então você precisa crer mais nisso. Tomara a Deus, nem eu e nem você façamos parte daquela lista. Sabe por quê? Porque nós somos da contramão. Se alguém precisa acreditar no que você acredita, se você acredita no que você acredita, você precisa ser o ser humano da contramão do mundo. Nós somos da contramão. Tem aqui alguns educadores. A rede adventista costumava dizer: a educação adventista é a educação da contramão. Enquanto todo mundo está preocupado que o seu filho passe no vestibular, nós estamos preocupados que o seu filho passe para o céu. Enquanto as outras redes estão preocupadas em trazer o melhor equipamento, o melhor computador, a melhor sala de audiovisual, nós estamos preocupados em trazer o melhor conteúdo, a melhor mensagem. Nós precisamos ser na contramão. Não podemos ser mais espectadores. Nós temos que ser atuantes, agentes atuantes. Temos que ser protagonistas. Nós temos que ser esta cena de alguém que viu outro alguém numa calçada ou numa rua de um verão escaldante, pisando naquele chão que queimava, pensou: meu Deus, como que essa pessoa aguenta? Ele tirou as suas sandálias e deu para a pessoa, e pisou no mesmo piso que a pessoa estava pisando, porque quem doa recebe a super proteção do super Deus para andar até em lugares em que o chão está quente. Isso é ser na contramão. Não é provocar as lágrimas, mas é perguntar por que você chora. Não é perguntar o problema, qual é o seu problema, mas dizer o que posso fazer pelo seu problema. Você sabia que nós somos chamados de cristãos, não são pelos cristãos? Você sabia que o nome de cristão não foi registrado em nenhum cartório, lá em Jope, lá em Listra, lá em Roma, lá em Jerusalém, nem na Capadócia? Não, nunca foi registrado. Os cristãos, quando decidiram fazer o que eles queriam fazer, eles não se autodenominaram: eu sou filho de Cristo, eu sou cristão. Sabe quem deu o nome de cristão para os cristãos? Foram os outros. Os primeiros foram os moradores de Antioquia. Foram eles que disseram assim: eles são do jeito que o Cristo era. Foram eles que disseram assim: eles fazem o que o Cristo fazia. Foram eles que disseram: eles falam até do jeito que ele falava. Foram eles que disseram: eles até andam do jeito que ele andava. E foram eles que disseram: eles até pensam do jeito que ele pensava. Parece os de Cristo. E começaram a chamar aquele grupo de cristãos. Já parou para pensar? Que são os de fora que precisam dizer o que eu sou, quando eu sou exatamente aquilo que eu precisava ou preciso ser. Então vamos lá, para a gente concluir esta fala, indo para o final, ver o que a gente precisa então ser. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Por favor, você já achou o primeiro, 2 Timóteo capítulo 1, agora você vai para o capítulo 2. Os versos são longos, não vamos lê-los todos, mas a introdução, capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na igreja que está em Cristo Jesus,
O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E aí você vai lá para o verso 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. E você vai continuando ali no verso 20 em diante, aparece ali mais diversidade. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, existe de prata também, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Aqui ele está falando do tipo de vaso que existe dentro de uma casa. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. E aí lá no verso 23 ele fala: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas deva ser brando com todos, e apto para instruir e paciente. Quando você lê todo o capítulo 2, você descobre que o apóstolo descreve pelo menos 7 coisas que eu preciso ser para confirmar o que eu preciso crer. E uma delas é professor. Está lá no verso 2. Aquele que ensina. O que o professor, como é que eu poderia descrever aquele que ensina? Para mim, aquele que ensina é aquele que é capaz de passar adiante aquilo que sabe. Eu preciso ser um ensinante. Depois, no outro verso, que é o verso 3, fala do soldado. Qual é a maior característica de um soldado? Lealdade. Um soldado é leal ao seu regimento, ao seu comandante. Dá uma tarefa para o soldado, e você vai ouvir de volta: missão dada, missão cumprida. Quer realmente que as pessoas te chamem de cristão de novo e creiam que aquilo que você crê, você crê? Seja leal, seja fiel ao regimento, ao comandante. Mas ali no outro verso, que é o verso 5, fala do atleta. Qual é uma das características do atleta? Disciplina. O atleta, para ser atleta, tem que ser disciplinado. E aqui não tem nada a ver com tamanho, não tem nada a ver com a cor, etnia, nem com se ele é gordo, se ele é magro. Disciplina. Seja mais disciplinado no que você faz, nas tarefas que a igreja pede para você executar. Mas tem um outro verso, que é o verso 6, fala do lavrador ou agricultor. A característica de um agricultor, gente, é trabalho. Ninguém que não goste de trabalhar pode morar no sítio, morar numa fazenda, ter dono de terra. Porque o agricultor, o lavrador trabalha e trabalha muito, porque ele sabe que se não plantar ele não colhe, se não arar a terra não dá para plantar, se ele não adubar a terra, não fazer da terra ser produtiva, não adianta o seu trabalho. E mesmo depois que planta, ele precisa fazer o quê? Precisa regar, mesmo depois quando está florindo, mesmo depois que nasça o fruto da semente, ele precisa cuidar. É muito trabalho. Mas Timóteo também fala do obreiro. A palavra obreiro aqui não é pastor. A palavra obreiro aqui é aquele que faz a obra, aquele que cuida da obra. Você é um obreiro, porque você cuida da obra de Deus. Se você cuida do pastor, você cuida da obra de Deus. E aqui ele diz o seguinte: obreiro que não tem nada do que se envergonhar e maneja bem a palavra de Deus. Maneje mais a palavra de Deus.
Mas no verso 20 e 21 ele fala do vaso. Ele diz: numa casa, numa igreja tem vários tipos de vaso. Tem vaso de prata, tem vaso de barro, tem vaso de ouro. Mas ali tem uma palavra chamada pureza. Mas o melhor barro não é se ele é de ouro, de prata. O melhor vaso não é se é de ouro, de prata ou de barro, é se ele é puro. Se o barro da qual ele foi formado é puro, se a prata é pura, se o ouro é puro, porque senão ele vai enferrujar, não dá para colocar qualquer tipo de líquido. Se você tem um vaso em casa de barro, não pode colocar coisa quente, o barro não é puro. Se você tem lá de prata, se colocar isso ele oxida, não é puro. Ele está dizendo, você precisa ser um servo, um vaso, puro. E aí tem finalmente o servo no verso 24, aquele que não serve, não serve. Aquele que não busca o serviço, ele não serve. E aquele que não quer servir, não serve para viver. Servo. Sabe quais são as 3 características que vai fazer alguém entrar no céu? Acompanhe comigo. Ser servo. A segunda é servir. E a terceira é ser servo. Não há uma outra. É servir. E aí, com certeza, você poderá dizer isso daqui que Jó disse. Ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que tem dificuldades, mas tudo vai melhorar. Eu sei que vai. Eu sei que vai, porque meu Deus é maior que qualquer dificuldade. Ele é maior que o maior problema que eu tenho. Eu sei que se ele vir, se ele olhar, e ele olha pelo menos um pedaço da minha vida, a minha palma de mão levantada no suplício da tormenta, ele vai me atender. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, por isso eu creio, por isso eu tenho crido. Aquele que é poderoso para guardar todas as coisas até aquele dia. Mas enquanto aquele dia não chega, as pessoas precisam olhar para mim e dizer: eu sei em quem você crê, eu sei no que você acredita. E por saber no que você acredita, por ver o seu modo de ser, modo de fazer, eu quero conhecer também este que você acredita tanto. Você acredita no que você acredita? Segunda Guerra Mundial, aquele soldado ferido, muito ferido, foi o último soldado que tinha que ser retirado do fronte de batalha. Os outros conseguiram ser retirados, mas aquele era o último, porque eles retiravam do fronte aqueles que ainda estavam vivos, e aquele soldado não se mexia. Então disseram: tem que ficar lá. Mas o capelão do comando disse: não, eu vou confirmar, eu preciso ver se ele está vivo ou não. E contrariando o comandante, ele chegou até aquele soldado que respirava, só não conseguia se mexer. E o capelão, vendo que seriam os últimos suspiros, aquele capelão olhou para aquele soldado e disse assim: olha, você não quer aceitar Jesus como seu salvador pessoal agora? Se você não crê. E o capelão, com os olhos cheios de terra e sangue sobre os olhos, o soldado olhou para aquele capelão e disse: eu tenho sede. E imediatamente aquele pastor capelão pegou seu cantil, colocou água e com dificuldade deu água. E depois que o soldado tomou água, o pastor começou a insistir: escuta, eu não sei de que religião você é, mas você aceita Deus como Criador de todas as coisas? E o soldado olhou para o pastor e disse: eu sinto frio, eu estou com muito frio. Imediatamente o pastor tirou o seu sobretudo e envolveu aquele soldado ferido. Mas ávido, ele disse: eu preciso saber se você acredita em Jesus como seu salvador pessoal. São os seus últimos suspiros, o último tempo da sua vida. E o soldado, olhando para aquele pastor, disse: eu sinto dor, a minha cabeça está doendo muito. E o pastor então prontamente, ele viu ali uma pedra, e ele colocou pedra com um pouco de terra, e com alguma dificuldade levantou a cabeça daquele soldado, colocou a sua cabeça sobre aquela pedra,
e apressado, até porque ele estava preocupado com as balas. E aí, você precisa me dizer, você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Eu tenho fome, disse o soldado. E o pastor tirou da sua mochila, do seu casaco, um pedaço de chocolate. Cuidadosamente ele partiu em pedaços pequenos e ele foi dando chocolate para aquele soldado, para que ele tivesse um pouco de energia. Finalmente, o pastor não perguntou nada, mas foi o soldado que disse: o senhor não vai perguntar se eu acredito em Jesus? E o pastor, chorando, disse: posso perguntar? Disse: pode. Você crê em Jesus? Você crê nesse Deus Criador? Ele disse: agora eu creio. Agora eu creio. O pastor fez uma oração, fechou os olhos daquele soldado e ele morreu. Como você diz para quem está ferido palavras que não vão resolver o seu ferimento? É agora. Como você quer ajudar alguém dizendo: olha, se você acreditar no que eu acredito, se ele precisa do que ele precisa, do que ele necessita, que os outros vejam Cristo em nós, e que eu possa dizer: mas eu sei em que eu tenho crido, mas que os outros possam ver aquele que eu creio em mim e em nós. É meu desejo e a minha oração. Amém.